Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz que o Deus que prometeu não pode mentir, né? Então Deus, Ele nos prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Glória a Jesus. Deus, Ele nos deu uma palavra. Estamos diante aqui de uma palavra poderosa, amém, amados? E quando eu olho para a igreja, eu vejo pessoas a qual Deus chamou, a qual Deus confiou algo, né, importante. E vejo também na palavra de Deus que Deus, Ele não chama pessoas covardes, né? Ele não chama pessoas medrosas. Uma certa vez Gideão tinha uma grande batalha para travar e se juntou a multidão. E Deus disse para ele: há muita gente que tem contigo, manda os medrosos embora. De 32 mil soldados ficaram apenas 10 mil, 22 mil foram embora mesmo, porque era medroso. Então Deus, Ele falou: ó, os medrosos até chegaram, né? Mas tira, né? Porque nós temos algo a fazer e precisamos apenas de pessoas valentes. E as vitórias de Deus, as batalhas ganhas, foram vencidas por homens com seus defeitos, com as suas imperfeições, mas homens que colocaram acima do seu medo, acima da sua imperfeição, colocaram coragem e ousadia, amém, amados? Colocaram a sua fé em Deus e sabia que com Deus seriam vitoriosos de qualquer coisa que tivesse que enfrentar. Então, além de Deus chamar e colocar coragem na vida dos homens, Deus os prepara, Deus os capacita, Deus dá oportunidade para o homem se preparar para a batalha. Amém? Deus dá tudo. Mas se nós vamos entrar numa batalha, nós precisamos de preparação, precisamos praticar, precisamos exercitar, para que tudo saia perfeito, amém? Para que tudo saia conforme a vontade do Senhor. E em vez, aleluia, de nós sairmos correndo, quem vai sair em retirada é o inimigo, amém? É o exército inimigo que tem que bater em retirada. E nós podemos observar que em Israel havia muitos homens valentes, muitos homens guerreiros, homens treinados, além de serem corajosos, eram homens que praticavam as suas artes, eram homens que sabiam a ferramenta que estavam usando. A palavra do Senhor diz que Israel tinha 700 homens canhotos que atiravam com a funda. A um fio de cabelo eles não erravam. Pegava a pedra, colocava na funda, o fio de cabelo, não erravam. Além de terem coragem, terem ousadia, eles praticavam, eles sabiam a arma que eles estavam usando, amém? Você está entendendo a habilidade de muitos homens em Israel? Eles usavam a funda e não erravam, fio de cabelo. Rapaz, às vezes a gente está tirando uma pedra na manga, a gente não acerta. Vai jogar 300 pedras e não acerta. Mas por quê? Porque é falta de prática. Mas aqueles homens eram habilidosos. Eram homens que tinham coragem. A palavra do Senhor fala sobre Davi. Davi, ele pastoreava as ovelhas do seu pai, mas sabia atirar uma pedra com a funda de uma forma extraordinária. Era fora de série. Atirou, pegou. Matou leão, matou urso, tudo isso para proteger o rebanho que estava na sua mão. Nós sabemos que se tornou rei, muitas vitórias, acertando a pedra na cabeça de Golias.
um homem, né, de estatura fora do comum, matou, era um homem que para onde saía, Deus dava vitória. Por quê? Porque era homem de guerra, era homem que sabia o que estava fazendo. E após Davi se juntou muitos homens desses. E a Bíblia faz questão de nos mostrar que Davi tinha 37 valentes, 37 homens que acompanhavam as pisadas de Davi, que o ajudavam o seu exército, né? Posso dizer assim, me fugiu a palavra da mente agora. Mas eram homens que eram colocados como generais, como capitães, né? Então, tu toma conta dos soldados, eram homens valentes. E no meio desses 30 valentes de Davi, tinha homens que tinham feito proezas, né? Se você ler o texto depois, você vai ler no capítulo 23, a partir do versículo 8, você vai ver que tinha homens, né, que se opôs contra 800 homens. Pegou a sua lança, se opôs a 800 homens e prevaleceu. Outros pegavam, lutavam tanto com a espada que a espada se agarrava na mão, não soltava a espada da sua mão. E Deus dava vitória. Outros desciam em covas com apenas uma lança e matavam leões. Olha a coragem, olha a valentia dessas pessoas, desses homens. Não eram homens medrosos, eram homens que enfrentavam tudo aquilo toda a dificuldade que se colocava à sua frente. Não recuavam. E eu quero falar de um deles, chamado Samar, a partir do versículo 11. Aqui no versículo diz que ele era filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Esse valente de Davi tinha uma plantação. E uma certa vez os filisteus vieram numa multidão para tomar a sua plantação de lentilhas. Os filisteus vinham e os israelitas, o povo fugia. O povo ia embora. Mas Samar se colocou no meio dessa plantação, defendeu essa plantação e Deus operou um grande livramento. Você pode dar uma glória a Deus? Então nós precisamos tomar posse do que Deus nos entregou. Amém? Aquela era a plantação dele. Aquela era a plantação de Samar. Ele teve trabalho, ele perdeu horas de sono, cansaço, perdeu dias trabalhando, porque dá trabalho fazer uma plantação, não importa se é grande ou é pequena, dá trabalho. Quem já plantou, quem já trabalhou em roça, em lavoura, sabe do que eu estou falando, que não é fácil, é algo dificultoso, muito difícil, dá trabalho. Eu já trabalhei algumas vezes plantando na beira desse nosso rio Madeira, né? Quando o rio começa a secar, começa a sair a várzea, e a gente começa a plantar mandioca, planta bananeira, planta muitas outras coisas, porque a terra é boa e cresce rápido. E uma das coisas que nós plantávamos muito era feijão. Feijãozinho de praia. O rio secava, a gente tinha que sair 4 horas da manhã para limpar e plantar os feijões. E toda semana nós precisávamos retornar depois de haver plantado. Retornar para limpar, para capinar, para o mato não matar o feijão.
E isso durava praticamente 3 meses, porque feijão ele cresce rápido. Além de nós termos que limpar, de cuidar, nós tínhamos que estar por lá, porque sempre tem alguém querendo roubar o que não plantou. Não tem gente que gosta de colher o que não plantou, o que não teve trabalho, é fácil demais. Depois do feijão estar grande, aí chegava a hora da colheita. Era bom, mas ainda assim dava trabalho. A gente tinha que estar abaixado ali a manhã toda, arrancando aquelas vagens de feijão, colocando no saco. Depois de levar aquele saco de feijão, a gente tinha que bater para debulhar, tinha que tirar, abrir vagem por vagem, limpar, peneirar, tirar as palhas. Aí depois que ia para a panela, aí era a bênção de Deus. Mas dava trabalho e esse processo é cansativo. Samar teve esse trabalho ou muito mais, porque hoje a tecnologia está melhor, tem uma enxada boa, tem um facão afiado, mas antes não. As ferramentas, eu tenho certeza que eram inferiores à que temos hoje. E Samar tinha uma plantação. E os filisteus queriam tomar aquilo que não tinham plantado. E eles vinham em muitos. E enquanto o povo corria, eu acredito que o pensamento de Samar era: eu não vou deixar levar o que é meu, o que eu suei, o que eu chorei, o que eu sacrifiquei. É minha plantação e eu vou ficar aqui. E o engraçado é que Deus gosta da posição do homem quando o homem se posiciona no meio da dificuldade. Não é verdade? Eu posso tirar por essa pandemia que nós estamos passando. Há mais de 1 ano, a gente fica só na defensiva, fica só se escondendo, fica só tomando precauções. Mas no momento que a gente consegue sair de casa e vir para um lugar como esse, que nós éramos impedidos, eu tenho certeza que Deus agrada, porque nós viemos honrar o Senhor. Nós não estamos mais escondidos, mas hoje a maioria das pessoas querem ficar escondido o máximo possível. Quantas pessoas colocam toda a segurança, cerca elétrica, câmera, segurança, pitbull, tanta da coisa para ter um pouquinho de segurança. E faz isso porque às vezes tem medo, porque a criminalidade está grande e precisa se proteger. O povo estava com medo daquela mesma forma, mas Deus se agradou no momento em que Samar viu a multidão dos filisteus vindo, e ele se colocou no meio e disse: eu vou ficar aqui. A multidão ia embora, e ele ficou lá. Deus estava honrando ele, Deus honrou ele, porque ele valorizou aquilo que Deus tinha entregado a ele. Porque tudo que nós temos veio de quem? Veio de Deus. Então nada do que eu tenho é meu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, então tudo é para Ele, por Ele, não é assim que diz? Tudo agora é para Deus. Então o que nós temos pertence ao Senhor. Então Samar sabia que aquilo Deus tinha entregado nas mãos dele e ele não ia abrir mão de maneira alguma. Amém? Ele tinha que tomar posse e defender aquilo que era dele. Você já imaginou o que é que Deus colocou nas suas mãos? Deus colocou algo nas nossas mãos. Assim como Samar. Samar estava lá, defendendo, todo mundo correndo, e ele lá. Ele disse: eu vou defender o que é meu. Eu vou proteger aquilo que é meu. Posicionado para a batalha. Ele decidiu não abrir mão. Quem sabe os seus vizinhos diziam: rapaz, foge logo daí, porque tu vai morrer. Eu já vou embora, tu quiser acompanha. Quem sabe a família de Samar dizia: isso não está escrito na Bíblia não, tá, irmão? Isso é um pensamento meu. Mas é um exemplo que eu quero que você guarde aí. Quem sabe as pessoas não diziam para Samar: rapaz, tu é doido, tu vai ficar sozinho aí, lá vem os filisteus, vão te matar, e por causa de quase nada.
É uma plantação pequena, tu vai morrer por causa de uma lavoura, bora embora, deixa esse negócio para lá. Depois que eles forem embora, a gente planta outra, não é assim? Mas ele estava decidido a não abrir mão. Quem sabe a sua família estava indo toda embora, correndo, para tentar escapar pelo menos a vida, né? Salvar pelo menos a vida. Atitude de pessoas doidas, né? Sai daí, rapaz, tu vai morrer. Mas ele estava decidido a não abrir mão do que Deus lhe entregou. Quantos aqui estão decididos a não abrir mão do que Deus lhe entregou? Levanta a mão aí. Deus, ele nos entregou algo que dá trabalho. Eu posso citar muitas coisas. Uma delas, primeiro, é a nossa família. Sim ou não? A nossa família. Para muita gente pode não parecer nada, mas para nós é tudo. Para muitas pessoas, as pessoas podem olhar para os meus filhos, olhar para os meus netos, para minha esposa e dizer, rapaz, essa família, para mim não é nada. Para ele pode não ser nada, para o diabo pode não ser nada também, mas para mim é a plantação que Deus me deu. É a plantação que Deus colocou em minhas mãos, e a minha obrigação é o quê? É defender. E eu vou dizer uma coisa, desde 1996, quando Deus me deu a primeira filha, eu decidi a defendê-los com unhas e dentes. A defender de qualquer coisa, a defender da fome, a defender de pessoas querendo fazer mal, de pedófilos. Primeiro porque eu tenho 3 filhas mulheres. Então eu estava decidido a nunca deixar ninguém tocar em uma delas, amém? A proteger de tudo, a procurar dar educação, a não deixar faltar nada, a criá-las no caminho do Senhor. Então eu coloquei no meu coração. Isso é só um exemplo que eu quero dar para os irmãos. Para muitas pessoas não era nada, mas é a minha plantação de lentilha. Foi o que Deus colocou nas minhas mãos. E desde então eu decidi defendê-los, protegê-los, amá-los acima de qualquer coisa, incondicionalmente. São meus filhos, são meus netos, é minha esposa. Não precisa nem me amar, não precisa nem gostar de mim, mas eu decidi cuidar deles, porque foi o que Deus me deu. Foi o que Deus me deu. Eu decidi amar minha esposa acima de qualquer coisa. Foi o que Deus me deu, é a minha plantação. Morei de aluguel muitos anos, passar de tempo aluguel para cá, pular para outra casa, para fazer uma mudança, qualquer coisa, é só chamar a gente, para guardar a mudança, desmanchar a cama, guardar a roupa é com a gente mesmo. Precisar de montador e desmontador é só chamar. De tanto que nós nos mudamos. Mas Deus nos deu uma casa, não é grande para muita gente. Essa casa, uma casinha dessa apertada. Mas é minha plantação, é minha plantação de lentilha, foi o que Deus me deu. Eu vou defender o que eu tenho. Pode não ser muito para as outras pessoas, mas para mim é tudo. Eu vou defender o meu emprego, eu vou defender os meus bens, aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Para as pessoas pode não parecer nada, não valer nada, não ter valor sentimental nenhum, mas para mim é muito. O que é que Deus tem colocado nas suas mãos? O que é que Deus lhe deu? Quem sabe a sua plantação tão grande como a plantação do vizinho. Quem sabe a sua plantação não é tão rica como a dos demais, mas é a sua. E o que eu vejo hoje de pessoas abrindo mão daquilo que Deus entregou por motivos banais, por coisas pequenas. Não dá nem para contar, rapaz, é tanto do problema, às vezes nem é tanto problema, mas a pessoa prefere abrir mão do que defender. Há alguns meses Deus me trouxe aqui para essa igreja. E o que eu gostei, assim,
que aquela frase que está lá escrita na fachada, aquilo ali, ó, não é só uma frase para motivar as pessoas, para atrair as pessoas, não. Realmente, essa igreja ajudou a reestruturar a minha vida, a minha família. Quantos de nós, Deus não está fazendo isso? Então, por que eu não vou defender a minha plantação de lentilha? Se precisar, pastor, pode contar comigo. É a minha plantação, eu vou defender. Hã? Cadê os meus irmãos cantores aqui, os músicos? Pode contar comigo, se é para defender a nossa plantação, nós vamos defender. Por que eu não vou defender meu pastor, meu líder? A minha plantação, para muitas pessoas, pode não parecer nada, não é um apóstolo, não está na televisão, mas foi o que Deus me deu, e eu vou defender. Então hoje pessoas abandonam o que Deus entregou por quase nada, irmão. Então, em nome de Jesus Cristo, se coloque na posição que Deus quer. Pessoas valentes, pessoas corajosas, defenda o seu emprego, defenda a sua igreja, defenda a sua família, porque é o que Deus quer. Deus se agrada quando você honra a Deus, quando você se posiciona e valoriza. É o que Deus vai lhe honrar, Deus vai lhe dar vitória. Meus filhos podem não ser os melhores do mundo. Opa, mas é os meus. Tem todo o defeito que as pessoas não se agradam. Mas são os meus. Né? Eu posso até corrigir. Mas eu sou o pai, eu sei o que eu estou fazendo. Aí quem sabe as pessoas olham, acham defeito aqui, acham defeito ali. Mas é a minha plantação. É a minha plantação. Eu tive trabalho, eu gasto meu tempo investindo nisso. Então por que eu vou abrir mão? A igreja acha que eu devo abrir mão disso? Então eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar, porque muitas vezes, irmão, nas nossas batalhas, nas nossas guerras, nós estamos só nós e Deus. Mas pode acreditar, mas Deus é a maioria. Hã? Então posso estar sozinho, mas se eu estiver na posição, se eu estiver com a espada desembainhada, pode ter certeza que Deus vai me ajudar a alcançar a minha vitória. E eu não vou abrir mão disso por nada. Por nada nesse mundo eu vou abrir mão. A não ser que os filisteus venham que o inimigo venha, nós vamos travar a batalha. Eu tenho certeza que eu não vou perder. Porque eu não vou na minha força. Eu não vou na minha sabedoria, no meu entendimento. Eu vou no nome do Senhor. Assim como o gigante Golias veio em cima de Davi. E Davi disse, tu pode vir em cima de mim com paus, com espada, com escudo. Mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E toda essa congregação saberá que é Deus em Israel. É no nome do Senhor que nós temos que ir, irmãos. E não abrir mão, de jeito nenhum. Não posso abrir mão daquilo que Deus me entregou, amém? Os filisteus podiam ver apenas uma pessoa. Mas Deus estava lá com aquele homem. Olha o livramento que Deus deu, olha a vitória que Deus deu. Você quer alcançar a vitória? Não abra mão daquilo que é importante para você. As pessoas podem nem valorizar, mas você tem que valorizar o que Deus lhe deu. Valorize a sua família, valorize os seus filhos, valorize a sua igreja, valorize o seu pastor, valorize o seu emprego, valorize. Não importa o que seja, não é um lugar de status, não é um lugar de muita visibilidade. Mas é uma plantação que você suou, é algo que Deus colocou nas suas mãos. Então, igreja de Jesus, fique de pé em nome do Senhor. Hoje é tempo de defender a nossa plantação. Hoje é tempo de defender a nossa fé. A palavra do Senhor diz, sabe o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, quando o homem decide lutar, quando o homem decide
aleluia, travar uma batalha para defender aquilo que Deus lhe entregou, pode ter certeza que vai haver bênção, vai haver vitória, vai haver mudança, e o nome do Senhor será engrandecido. Você pode defender aquilo que Deus colocou na sua mão, levanta assim e dá um glória a Deus. Isso, eu gosto de ver assim. Vamos defender com todas as nossas forças aquilo que Deus entregou para a nossa vida. Amém? Pode não ter valor para os outros, mas coloque no seu coração. É importante, é muito valioso para mim. Foi Deus que me entregou e eu vou defender. Deixa Deus usar vocês aí, irmão. Glória a Jesus. Nós vamos orar e você vai apresentar o lugar que o inimigo está tentando batalhar contra a sua lavoura, contra a sua plantação. É contra os seus filhos. Em nome de Jesus nós vamos orar. É em cima do seu casamento, é sobre o seu cônjuge, sobre as suas finanças. Nós vamos orar, nós vamos defender aquilo que é nosso. E é o momento da batalha agora, amém, irmão? A partir de hoje, a vitória sempre será nossa. Aleluia.